Convido as crianças para que possam vir à frente com os seus professores. Enquanto as crianças caminham, eu convido os irmãos para que possam abrir suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 6. Marcos, capítulo de número 6, e nós estaremos fazendo a leitura dos versículos de número 30 a 44. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Antes de fazermos a leitura, nós vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado e exaltado seja teu santo e excelso nome. Mais uma vez, Senhor, nós elevamos nossas orações a Ti nesta noite. Desta feita, Senhor, nós queremos lhe agradecer novamente pela dádiva que Tu nos deu de poder estar aqui na Tua igreja para Te prestar este culto em louvor e adoração ao santo nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas também, de forma muito especial, queremos agora rogar as Tuas misericórdias e bênçãos sobre o Teu povo, iluminando, Senhor, as nossas mentes, para que possamos entender a Tua palavra que será lida e exposta. De forma particular, rogo a Ti, Senhor, que Tu nos esconda atrás da Tua cruz, pois reconhecemos a nossa incapacidade e carecemos unicamente da iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos ser um instrumento nas Tuas mãos a falar ao Teu povo. Usa-nos, Senhor, com poder e graça, assim como também a esses professores que estarão ministrando para essas crianças, que eles também sejam alvos da Tua iluminação, a fim de que essas crianças, ao ouvirem a Tua palavra, elas reconheçam a Tua voz e nenhuma delas venha a se desviar dos Teus santos e retos caminhos ao crescerem. Fica com cada um de nós, mais uma vez, ao que nós oramos, no nome santo e bendito do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Leitura alternada, Marcos capítulo de número 6, versos de número 30 a 44, assim está escrito: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Então, foram sós no barco para um lugar solitário. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. E ele lhes disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E, sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva deles. E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando eles 5 pães e os 2 peixes,
todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão de queijo. Todos. E os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Poder assentar, meus irmãos? Meus amados irmãos, o texto que nós lemos é um texto muito conhecido da igreja, do meio cristão, relatado aqui no Evangelho de Marcos. Uma curiosidade, o Evangelho de Marcos é o menor dos 4 evangelhos, né? Marcos, ele tem uma característica toda especial, que ele usa sua narrativa, ela é muito dinâmica, pois ele tem a intenção de mostrar sempre Jesus exercendo ou fazendo alguma coisa. É muito comum nós encontrarmos nos relatos de Marcos, no início de cada relato, ele falando assim, e logo depois, imediatamente, e assim sendo, ou seja, Marcos, ele é muito dinâmico na sua narrativa, pois ele se preocupa em narrar os feitos que Jesus fez. Marcos tem também uma preocupação de mostrar Jesus como o servo, aquele que veio para servir, o Senhor que veio para reinar, mas para servir as pessoas. Outra curiosidade desse texto é que este é o único milagre feito por Jesus que nós encontramos nos 4 evangelhos. É o único milagre que nós encontramos nos 4 evangelhos. Há, verdade, que existe um outro texto da segunda multiplicação de pães e peixes, mas este não é relatado por Lucas e nem por João, apenas por Mateus e Marcos. Mas este é o único de todos os milagres feitos por Jesus que existe a narrativa nos 4 evangelhos. Daí a grande importância desse texto para o nosso aprendizado. E eu gostaria, então, nesta noite, que o Senhor nos iluminasse para verificarmos com os irmãos as lições que esse texto tem para nos trazer ainda nos dias de hoje. E eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo, então, a leitura e nós, à medida que formos lendo, vamos tentar discorrer sobre o texto escolhido. Inicialmente, nós verificamos aqui, logo nos versos de número 30 a 32, o contexto de como essa narrativa se deu. O verso de número 30 vai dizer: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. O que está acontecendo aqui? É importante a gente entender. O que está acontecendo aqui é que os apóstolos estavam voltando da missão que Jesus havia dado a eles, que nós vamos encontrar nos versos de número 7 a 13, aqui do capítulo 6, quando Jesus ele envia os discípulos de 2 em 2 às cidades, para que eles pudessem, então, pregar o Evangelho, e diz o texto, inclusive, que quando eles foram a estes locais pregando o Evangelho, eles curaram leprosos, expeliram demônios, curaram enfermos e ungindo eles com óleo. Isso está no final aqui do verso de número 12 e 13. Então, quando eles saíram para as cidades para pregar o Evangelho e fazer esses prodígios, ao final disso, eles retornaram para prestar este relatório ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui, já no início, nós temos uma lição muito importante para as nossas vidas. É que toda a obra que nos é dado, com toda a responsabilidade que é dada ao servo de Deus para fazer a obra do Senhor, este servo, ao realizar essa obra, ele tem que prestar relatório às autoridades constituídas. É interessante aqui que eles eram os apóstolos, e Jesus mandou que eles saíssem às cidades pregando o Evangelho e fazendo prodígio.
Mas, ao retornarem, a primeira coisa que eles fazem é se reunir com Jesus e ali contar a Jesus aquilo que eles tinham feito e como tinham feito. Isso é muito importante para nós, meus irmãos, principalmente aqueles que exercem a liderança na igreja. Algumas pessoas, elas entendem, porque por estarem à frente de alguns trabalhos, elas não têm que prestar nenhum relatório ou não satisfação a mais ninguém. Afinal de contas, eles são os responsáveis, os líderes que estão à frente. Mas aqui nós temos uma lição que na obra de Deus não é assim que funciona. Temos sempre que prestar esclarecimentos, relatórios aos nossos líderes. Se estamos responsáveis por alguma coisa que nos foi dado a fazer, ao terminar a nossa obra, devemos ir até eles e prestar relatório de como a coisa aconteceu, de como foi feito, até porque, para que possamos avaliar aquela obra e, sendo feita a avaliação daquela obra, corrigir certos desvios, se necessário for. Isso é a primeira lição que o texto nos traz aqui. A segunda coisa que entendemos aqui é que Jesus, ao ouvirem os seus discípulos a prestarem o relatório, no verso de número 31, ele faz o seguinte, observe só, e ele lhes disse, vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Interessante que Jesus, ao receber os seus apóstolos, ele pede então, ele verifica com eles o trabalho que foi feito e chama esses homens para irem repousar num lugar à parte. Por que Jesus faz isso? A resposta está aqui no próprio verso. Ele vai dizer o seguinte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. É muito interessante, é que ao saírem para exercer o ministério, os apóstolos se depararam com tantas necessidades e eram tantas as pessoas que eles cuidavam e que vinham até eles para serem cuidados, que o texto vai dizer que nem tempo para comer eles tinham. E Jesus percebe essa situação e verifica que existe a necessidade de que eles repousassem, de que eles descansassem, porque como seres humanos, qualquer um necessita, depois de um certo esforço e de trabalho, de um período de descanso, de férias. É interessante que, se nós formos observar o capítulo de número 3, aqui, do mesmo em Marcos, lá no verso de número 20 e 21, é interessante que o próprio Jesus passou por isso. Olha, o verso 20 e 21 do capítulo 3 diz o seguinte, então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Os próprios parentes de Jesus, vendo a quantidade de pessoas que Jesus atendia e que não tinha nem tempo para comer, e ele não parava, queriam inclusive prendê-lo, guardá-lo num lugar para que ele pudesse então saciar a sua fome. Jesus, que já havia passado por isso, percebendo a situação, então chama os apóstolos para irem para um lugar descansar. E diz o texto aqui que é um lugar deserto, para que eles pudessem ir e lá eles pudessem descansar. Aqui tem uma outra lição que o texto nos traz, meus irmãos. É que, seja você quem for, seja a área que você esteja atuando, seja liderança ou não, nós somos limitados e precisamos repor as energias. Todos nós precisamos de um período de repouso, de um período de descanso, para que a fadiga não atrapalhe o nosso trabalho. Jesus, ele ensina aqui que aqueles apóstolos, ainda que fazendo a obra que ele mandou fazer, necessitava de descanso. E o verso de número 32 é interessante, que ele vai dizer o seguinte, então foram sós num barco para um lugar solitário. E aqui tem um outro ensinamento, é que o descanso era necessário ser num lugar solitário, ermo,
onde as multidões não pudessem estar ali o tempo todo, porque se toda hora estivessem ali, eles não teriam como descansar. Então era necessário se retirar. Muitas vezes, nas nossas atividades, nas nossas vidas, isso também é necessário, inclusive na obra do Senhor, na igreja. Por isso é que pastores, eles têm períodos de férias, porque é necessário que ele possa descansar fisicamente e repor, como eu disse, as energias para depois dar continuidade à obra do Senhor. Jesus identifica essa situação e prontamente manda com que eles saiam dali, porque ali eles não teriam como descansar, e fosse com ele para um lugar, para ali então repousar. É interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo o seu filho na fé, Timóteo, na primeira carta, no capítulo 4 e capítulo 5, ele também vai dar essa recomendação a Timóteo. Ele vai mandar com que ele tenha cuidado com a sua saúde espiritual, mas também com a sua saúde física. Inclusive, há lá um trecho em que ele pede para que Paulo, ele não só beba água, mas também tome um pouco de vinho para cuidar do seu estômago. Sem entrar na questão teológica aqui da bebida, a situação aqui era a preocupação de Paulo com a saúde física de Timóteo. Daí, então, é por isso que eles, então, saem dessa região. Jesus, então, manda com que os discípulos saíssem daqui e fossem para um outro lado, pegar o barco e fossem descansar, então, num lugar sozinhos para repor as energias. Mas o texto segue, e no verso de número 33 e 34, nós vamos perceber que o plano de Jesus aqui, ele é frustrado. Observe por quê. Verso 33, muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades e chegaram antes dele. Ora, quando eles estavam entrando no barco para partir e atravessar o mar de Tiberíades, as pessoas reconhecendo que era Jesus e os apóstolos, e sendo eles, sabendo que os prodígios, os milagres que aqueles homens fizeram, reconhecendo eles, saíram a pé pela margem e chegaram antes deles, lá do outro lado, para onde eles iam. E o texto segue dizendo o seguinte, no verso de número 34, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles. E aqui tem uma coisa muito interessante, o texto nos mostra, que os planos de Jesus era ir para um lugar deserto, para ali então descansar com os seus apóstolos. Mas quando ele chega lá, uma grande multidão já está lá. E ele, o texto diz que ele compadeceu-se dessa multidão. Essa palavra compadecer aqui, ela tem um significado muito maior do que aquele sentimento que nós temos quando nós, por exemplo, passamos na rua e vemos uma pessoa jogada, um mendigo, e que a gente tem um sentimento de compaixão, de pena daquela pessoa, de dó daquela pessoa. A compaixão na Bíblia, ela é expressa não apenas por esse sentimento, mas com ações práticas em favor daquela pessoa. O exemplo disso é quando Jesus fala do bom samaritano. O texto lá vai dizer que passou o sacerdote, passou o levita, e aquele homem que estava jogado lá, nenhum dos dois parou para acudi-lo, mas veio o samaritano e compadeceu-se dele. E o que o samaritano fez? Pegou ele e cuidou dele. Aqui é a verdadeira compaixão. E o que aconteceu aqui foi isso. Jesus se compadeceu daquela multidão, e não apenas num sentimento de pena, de dó pelaquela multidão, mas ele então agiu em favor daquela multidão. Nos versículos, continuando aqui o versículo, ele vai então dar um motivo
pelo qual ele se compadeceu daquela multidão. Ele vai dizer o seguinte: compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E essa expressão aqui, porque eram ovelhas que não têm pastor, é uma expressão muito conhecida dos judeus. Os judeus, eles sabem o que é isso, uma ovelha que não tem pastor. Porque a ovelha é um animal que ela, por si só, ela não sabe se cuidar. Ela precisa de um pastor para que leve ela para um local adequado, onde tem o alimento para ela. Ela precisa de um pastor para que cuide dela, para que leve ela onde há comida, onde há água, onde ela possa tomar banho, porque se deixar ela sozinha, ela não tem noção, ela não consegue se cuidar. E outra coisa, sem o pastor, essas ovelhas, elas são presas fáceis para os seus predadores. Então, Jesus viu naquela multidão pessoas que não tinham ninguém para cuidar delas. Muito embora fossem judeus, muito embora tivessem os religiosos da época, mas aqueles religiosos da época, os fariseus, eles não cuidavam das suas ovelhas. Eles se preocupavam consigo próprio. Os líderes muitos deles colocavam sobre o povo uma carga muito maior do que aquele povo poderia suportar, mas eles mesmos não faziam aquilo. Então, Jesus viu neste povo essa situação. As pessoas eram pessoas que não tinham cuidado, ninguém cuidava deles. E por isso, então, ele se compadeceu dessas pessoas. E o texto continua dizendo então que, porque eram ovelhas como que não tem pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. É interessante a gente observar que nos outros evangelhos, evangelho de Lucas e de Mateus, e até João, vai dizer que não somente ensinou, mas que Jesus, ele curou enfermos. Quando Jesus se deparou ali com aquelas pessoas, viu muitos enfermos. E Jesus, então, agiu em favor daquelas pessoas. Ele não somente ensinou a palavra de Deus a elas, porque elas precisavam da palavra, mas também ele curou aquelas pessoas, tratou daquelas pessoas. E aqui tem um ensinamento também muito importante para nós, meus irmãos. Observe que as férias foram frustradas de Jesus. O descanso foi frustrado. Mas Jesus, ele colocou como prioridade atender à necessidade daquele povo. Muitas vezes, nós fazemos planos para os nossos descansos, para os nossos lazer, e, de repente, surgem pessoas com algumas necessidades e dificuldades. O ensino aqui de Jesus é que, em primeiro lugar, nós devemos atender ao próximo, àqueles que estão precisando da nossa ajuda. Depois, nós cuidamos do nosso lazer, do nosso descanso. Jesus, ele, em primeiro lugar, ele podia muito bem falar com aquelas multidões: não, daqui a pouco eu cuido de vocês, nós vamos descansar e, assim que nós descansarmos, repor as energias, nós voltamos para cuidar de vocês. Jesus não fez isso. Mesmo cansado, mesmo exausto, com os seus discípulos, com os seus apóstolos, ele cuidou daquelas pessoas. Nós, aqui nas igrejas, nós já vivemos, eu posso citar um exemplo que eu tenho para dar muito claro sobre isso. Em algumas oportunidades, o nosso pastor, o reverendo Luiz Carlos, estando de férias, estando de viagem, em algumas oportunidades, estou dizendo, não foi uma nem duas, em algumas oportunidades, ele recebeu notícias que não eram muito boas, de membros, de ovelhas aqui de Santa Elias, que estavam necessitando da sua presença. E aonde ele estava, até mesmo fora do estado,
imediatamente ele largou tudo para vir acudir a esses membros. Esse é o exemplo que Jesus dá. Esse é o exemplo que nós devemos trazer para as nossas vidas. Em primeiro lugar, é amar ao próximo como a nós mesmos. Aquilo que você gostaria que fizesse com você, faça você também às pessoas. O texto segue, e os versos de número 35 e 36, nós vamos ver então que neste momento aqui vai surgir um problema. Um problema se levanta. Observem só. Verso de número 35. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já é avançado a hora. Primeira coisa que os discípulos verificaram é que já estava ficando tarde. Eles estavam ali o dia inteiro, cuidando daquelas pessoas. E os discípulos e os apóstolos perceberam que a noite estava chegando. E qual era o problema? Era um local deserto. A noite estava chegando e o verso 36 vai dizer o seguinte: despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. O outro problema mais sério não tinha comida para aquelas pessoas. Local deserto, a noite chegando, como essas pessoas vão se alimentar? Um problema aconteceu. E quando o problema surge, normalmente se é levado ao líder maior. E foi o que fizeram. Levaram a Jesus o grande problema. Aqui na igreja, quando às vezes situações acontecem que fogem ao nosso controle, que surgem inesperadamente, a primeira pessoa que nós pensamos é levar esse problema para o pastor da igreja. Pastor, está acontecendo um problema. A situação é essa. E nós não sabemos como resolver isso. Como é que nós vamos resolver? Interessante que os apóstolos, eles chegaram falando do problema, mas já deram uma solução. A solução dos apóstolos foi: despede esse pessoal. Ou seja, acabou, meus irmãos, já está tarde, está na hora de todo mundo ir embora, cada um vai para a sua casa, tá? E porque já é avançado o horário e todo mundo precisa se alimentar. Então, amanhã vocês voltem aqui e amanhã a gente trata de vocês de novo. Essa foi a solução dada pelos apóstolos. Só que no verso seguinte, Jesus, ele trouxe uma outra solução. Olha o verso de número 37. Porém, ele lhes respondeu: dá-lhe vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? É interessante aqui o texto que lá em João, quando João faz essa narrativa, lá no capítulo de número 6, quem faz essa colocação do valor aqui, dos 200 denários, é o apóstolo Filipe. Jesus, então, fala com Filipe das pessoas, e Filipe, então, faz rapidamente um cálculo para saber o que era necessário em moeda da época para se comprar pão para aquelas pessoas. E ele chegou a um cálculo que seria necessário 200 denários. Um denário, meus irmãos, era uma moeda equivalente a um dia de trabalho de um trabalhador. O que Filipe verificou ali é que para comprar alimento para aquelas pessoas que estavam ali, seriam necessários 200 denários, ou seja, o equivalente a 200 dias de trabalho de uma pessoa. Quase 7 meses, 8 meses de trabalho de alguém. A questão era o seguinte: como conseguir tanto dinheiro ali naquele momento? Era quase impossível. A segunda coisa que João vai mostrar lá no relato deste milagre é que Jesus falou isso
dai vós mesmo de comer, porque ele já sabia o que ele ia fazer. Ele falou aquilo experimentando a reação dos apóstolos. Ele já sabia tudo. Ele já tinha visto a multidão. Ele já sabia a situação que eles estavam, o local que era deserto. É interessante que, ao fazer essa pergunta, tem um discípulo, que é André, e este André, ele vai então verificar que existe um rapaz lá, que este rapaz tem 5 pães e 2 peixes. E então, ele mesmo vai dizer assim: mas o que é isso para essa multidão toda? O que é isso? Isso não é nada, isso não significa nada. Por isso que Jesus vai fazer essa pergunta aqui. E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E, sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Aqui, em Marcos e alguns outros evangelhos, fala apenas de 5 pães e 2 peixes. Mas João, ele vai especificar que tipo de pão e como eram esses peixes. Ele vai dizer que eram pães de cevada. Lá no João, ele vai dizer que eram, no versículo de número 9, André vai dizer: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E isso faz uma diferença, meus irmãos, porque quando nós pensamos em pães aqui, nós estamos pensando no pão que nós conhecemos, né? O pão francês, o pão de cevada aqui não era assim. Era como se fosse uma bolacha amassada, como uma pizza, né? Esse era o tipo de pão. E o pão de cevada, ele era o alimento daqueles menos favorecidos, dos mais pobres. E 2 peixinhos, e descrito por João, vai descrever que eram minúsculos, eram realmente o lanche de um menino. O interessante aqui, meus irmãos, é que Jesus já sabia de tudo isso. E aqui tem uma outra lição que eu quero dividir com os irmãos. É que Deus sabe das nossas provações e privações. Ele já sabe de tudo. Ele conhece tudo. Ele sabe o que está faltando na minha despensa. Ele sabe qual é a dificuldade que eu estou tendo. Ele sabe tudo que eu estou necessitando nesta hora. Ele já sabe de tudo. E muitas vezes Deus, ele deixa coisas acontecerem para testar a nossa fé. João vai explicitar dizendo que ele já sabia de tudo e fez aquilo para experimentar os discípulos, os apóstolos. Muitas vezes Deus permite certas coisas acontecerem na nossa vida para saber a quantas andas a nossa fé, a quantos andas a nossa confiança de que Jesus, o nosso Senhor, está conosco, mesmo ali naquela grande privação, naquele momento de grande dificuldade. O texto vai nos mostrar, então, meus irmãos, que no verso de número 39 e 40, Jesus, então, ele vai colocar ordem na casa. Observe o que diz o verso de número 39 e o verso de número 40. Então, Jesus lhes ordenou que todos se assentassem, primeiro aqui. Jesus ordenou que todos se assentassem. Observe que esse texto aqui, o verso de número 44, vai dizer que os que comeram os pães eram mais de 5.000 homens. Aqui está citando apenas homens, mas existiam homens e mulheres lá. Outros evangelhos vai dizer que tinham homens e mulheres. E se você fizer uma conta de chegada, muito baixa para cada homem, uma mulher e uma criança, e normalmente nas multidões você vai ter muito mais mulheres do que homens, esse número aqui certamente passava dos 15.000 pessoas. O que é que Jesus manda primeiro essas pessoas fazerem? Vamos, senta todo mundo. Manda todo mundo sentar.
e se dividam em grupos. Olha o texto. Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E, verso 40, e o fizeram, bom, repartindo-se em grupos de 100 e em grupos de 50. Olha o que Jesus faz aqui. Jesus primeiro organiza a situação. Calma. E não é Jesus que grita, que fala ao povo. Ele manda com que os discípulos, os apóstolos, falem para o povo sentar. O que Jesus faz aqui primeiro, meus irmãos, é organizar a situação. É colocar as coisas de maneira organizada. Isso nos chama muita atenção, meus irmãos, porque o Deus que nós servimos é um Deus de organização. As coisas relacionadas ao nosso Senhor, elas são feitas de maneira organizada, não de qualquer maneira. Se Jesus começasse a fazer ali um milagre da forma como eles estavam, talvez aquilo se tornasse numa tragédia, porque a fome, a necessidade poderiam fazer que houvesse um tumulto para que as pessoas pudessem pegar os pães. Mas Jesus não age assim. Jesus manda com que se organizem primeiro. Sentem. Sentados, não há tumulto. Agora, se dividam em grupos. É assim que as coisas acontecem. A igreja do Senhor, a igreja de Deus, ela trabalha de maneira organizada, meus irmãos. Nós, da igreja presbiteriana, nós também somos uma igreja que preza pela ordem e pela decência e pela organização. Essa coisa de fazer as coisas de improviso, na hora a gente vê, na hora a gente resolve, isso não é coisa bíblica, não. O Senhor Jesus, ele ensina aqui que tudo aquilo que for colocado, toda obra que for ser feita do Senhor, tem que ser feita com organização, com planejamento. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma, mas é de maneira pensada, organizada, com estratégia, para que o resultado seja alcançado. Jesus nos ensina aqui que o Deus que nós servimos é um Deus que gosta das coisas feitas de maneira organizada, planejada. O texto segue e, a partir de então, do verso de número 41 a 44, é que o milagre acontece. E aí, vamos ver como que isso se estabelece, como Jesus realiza esse milagre. Verso de número 41, ele vai dizer o seguinte: tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Meus irmãos, aqui tem uma coisa muito interessante. É que Mateus, Marcos e Lucas usa essa expressão erguendo os olhos aos céus, que Jesus fez, e depois os abençoou. Mas João, refazendo esse mesmo relato, João vai dizer que Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, e aí nós passamos a entender melhor o que Jesus fez. Jesus pegou aqueles 5 pães e os 2 peixes, e a primeira coisa que ele fez foi agradecer ao Pai pela comida que estava posta ali. Qual a lição que este ato de Jesus nos traz, meus irmãos? Devemos agradecer o pouco que Deus nos coloca nas mãos. Devemos ser gratos, Senhor, por aquilo que Deus nos coloca em nossas mãos, ainda que seja pouco. Algumas pessoas, elas não sabem ser gratas por aquilo que Deus concede a elas. Elas só conseguem enxergar aquilo que ela não tem ainda, mas não conseguem agradecer por tudo aquilo que Deus já os deu.
Quantas pessoas estão nas ruas sem teto e algumas pessoas não conseguem agradecer a Deus pelo teto que tem para abrigar do sol e da chuva. Quantas pessoas estão sem alimento na sua casa, passando por fome, miséria, e quantas pessoas não agradecem pela comida que é posta no seu prato, ainda que não seja aquele caviar ou aquele iguaria que tanto você gostaria de ter. Quantas pessoas que não têm vestimenta e muitas outras não agradecem a Deus pela roupa que Deus dá, pelo calçado que Deus dá. Muitas pessoas não têm um emprego para que possam dignamente trazer o pão de cada dia à sua casa. E algumas outras reclamam tanto do trabalho que possui, do emprego que possui. O que Jesus nos ensina aqui, que em primeiro lugar, Ele agradece aquilo que veio em suas mãos. Pouco, apenas 5 pães de cevada, apenas 2 peixinhos, mas Ele já agradece a Deus pelo alimento, e diz o texto que Ele abençoa aquele alimento. E aqui vem uma outra lição que o texto nos traz, quando eu e você, nós somos gratos a Deus pelo que Deus nos dá, Deus abençoa. Deus abençoa, e abençoa de uma maneira tal que se multiplica. Aquilo que é pouco, Ele sacia a nossa fome e a nossa sede. O pouco que Deus nos dá é o suficiente para a nossa subsistência. O que me chama a atenção é que Jesus, Ele age primeiramente agradecendo ao Senhor e depois é que Ele abençoa, ou seja, a bênção vem depois da gratidão. Algumas pessoas querem primeiro a bênção para depois agradecer, mas aqui nós aprendemos que primeiro nós temos que ser gratos a Deus, depois a bênção chega na nossa casa. O texto vai nos mostrar aqui que, ao agir dessa maneira, olha o que Jesus faz: tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu aos discípulos para que distribuísse, e por todos repartiu também os 2 peixes. O texto vai mostrar que houve o milagre da multiplicação aqui. Um milagre da multiplicação. E o verso número 43 vai dizer que 42 ainda, que todos eles se fartaram. Houve fartura. Meus irmãos, uma coisa que me chama bem aqui também muita atenção, que é uma lição que traz para nós, é que é a forma como Jesus, Ele faz o milagre. Ele manda as pessoas sentarem, Ele manda as pessoas se dividirem, Ele agradece a Deus, abençoa e fala assim para os seus discípulos: agora distribui. Observem que Jesus não faz nenhum estardalhaço. Jesus não chama a atenção das pessoas para dizer: agora olhem para mim, eu vou agora fazer aqui o milagre e todos vão se alimentar. Não. Jesus, na simplicidade, Ele age e faz o milagre. É assim que Deus age conosco, meus irmãos. Deus age na nossa vida com uma simplicidade, pelo poder que Ele tem. E às vezes a gente não percebe como Deus está fazendo e está agindo em nosso meio. Outra coisa que o texto aqui nos mostra é que Jesus faz o milagre, mas quem vai distribuir os pães são os discípulos. Não é Ele que vai lá distribuir. Ele é que faz o milagre, porque quem faz o milagre é Jesus. Mas quem vai levar o pão, quem vai distribuir às pessoas, são os discípulos. O que o Senhor nos ensina aqui é que o Senhor da igreja, Ele faz o milagre na sua igreja, mas somos nós que temos que repartir esse milagre com as pessoas.
Somos nós que temos que levar isso até as pessoas. Nós é que temos que fazer o trabalho que nos pertence, porque o milagre, deixe na mão de Deus, deixe na mão dele, porque ele é que vai exercer o milagre. Por fim, meus irmãos, nós vamos ver aqui, no verso de número 42, como disse, que o milagre é tamanho que todos comeram e se fartaram. E uma coisa aqui que é muito interessante aqui, meus irmãos, é que o Senhor é um Deus de fartura, é um Deus que tem para todos nós. Não tem ninguém que Deus não possa abençoar. Todos que estavam ali se beneficiaram, todos comeram a ponto de se fartarem, diz o texto. Agora, o verso de número 43 é muito interessante, nos traz também uma lição. Verso número 43 diz assim: e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. A fartura foi tamanha que eles recolheram 12 cestos de pães e peixes. Mas o interessante é que João, fazendo relato desse fato aqui, vai dizer que Jesus disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. O que Jesus nos ensina aqui, meus irmãos, é que na obra de Deus, nas coisas de Deus, não pode haver desperdício. Quando nós fazemos a obra de Deus, quando nós estamos realizando as coisas relacionadas ao Senhor, não deve haver desperdício. Há fartura, mas não desperdício. E isso é uma lição para a gente. Porque muitas vezes, alguns pensam que, mas a igreja tem que fazer, tem que ter dinheiro para fazer isso. E muitas vezes a gente vê alguns desperdícios sendo feitos. Se isso entristece o homem, certamente também entristece ao Senhor. O Senhor, Ele cuida dos seus, mas é o próprio Senhor Jesus que fala: recolhei os pedaços para que nada se perca. Não podemos desperdiçar as coisas do Senhor. O próprio Senhor Jesus, falando aos seus discípulos, ele vai dizer: não lancei pérola aos porcos. Aquilo que é precioso não se pode jogar fora. Aquilo que custa valor para a igreja não se pode desperdiçar. Jesus nos traz aqui uma outra grande lição nessa situação. E por final, o texto vai nos relatar que os que comeram dos pães eram 5.000 homens, e nós já dissemos aqui que esse número aproximadamente chegou mais ou menos em torno de uns 15, alguns chegam a dizer que há quase 20.000 pessoas. Mas, meus amados irmãos, está chegando perto, como diz o nosso pastor, do final desse sermão. Quando nós lemos esse texto, nós temos que encontrar qual o objetivo real de Jesus realizar este milagre. Existia algo muito maior do que, se é que podemos dizer assim, saciar a fome daquelas pessoas e curar aquelas pessoas. Existia um objetivo muito maior. Cada milagre que o Senhor faz, ele tem um ensinamento e um objetivo muito mais do que o próprio milagre em si. É apontar para a pessoa de Jesus. E quando nós olhamos, então, as circunstâncias, como este milagre aconteceu, e nós nos voltamos para o Antigo Testamento, aí nós vamos entender por que Jesus fez o milagre e fez daquela maneira e ali naquele lugar. Eu queria que vocês botassem as suas mentes para lembrar de um fato. Quando Israel saiu do Egito, e quando atravessou o Mar Vermelho, e andou pelo deserto, quando não tinha alimento, lá no deserto, Deus mandou o maná e saciou
a fome do povo. Aqui é no deserto que Jesus vai, e lá no deserto, Deus, a pessoa de Jesus, sacia a fome do povo. A outra coisa interessante é que, quando nós verificamos que como Jesus trabalha, Jesus manda com que o povo se assente na relva. E quando nós lembramos da instrução que Jesus deu, que era para que se dividissem em grupos, nós nos lembramos lá do Antigo Testamento, quando o povo estava para ir até Moisés, e Moisés cuidar daquele povo. Jetro, sogro de Moisés, orienta Moisés para que falasse para que o povo se dividisse em grupos, e lá o texto vai dizer, grupos de 100 e grupos de 50. E assim Moisés teria condições de cuidar do povo, e os seus iriam cuidar do povo nas suas necessidades. Jesus aqui, ele faz a mesma coisa. Ele manda com que o povo se assente e se dividam em grupos de 100 e de 50. E os seus discípulos vão a cada grupo cuidar das suas necessidades. Uma outra semelhança que nós temos aqui é que o texto diz que ele aqui em Marcos, nos outros evangelhos vai falar que naquele lugar havia relva, mas Marcos aqui, ele vai citar no verso de número... No verso... deixa eu me lembrar aqui, qual é o verso? Jesus compadeceu-se deles, como ovelhas sem pastor, e passou a ensinar essas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos de Jesus e lhe disseram, é deserto este lugar e avançada a hora. O texto, só um minuto, aqui, verso de número 39. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E aqui tem um detalhe importante mesmo. Por que relva verde? E a semelhança está aqui com o Salmo 23. O Salmo 23 vai dizer que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O Senhor Jesus é aquele que leva o seu povo para pastos verdejantes, para ali alimentar o seu povo. A outra semelhança que nós vemos aqui com o Antigo Testamento é assim como os profetas do Antigo Testamento, e nós vamos ver isso lá com Eliseu, quando ele, em nome do Senhor, ele multiplicou o azeite da viúva, e Elias, que também, em nome do Senhor, multiplicou a farinha da viúva de Serepta, o Senhor aqui também multiplica os pães e os peixes. E para finalizar, meus irmãos, eu queria que os irmãos vissem o que está escrito em Números, no capítulo de número 27. Em Números, do capítulo número 27, a partir do verso de número 12, é o momento em que Deus chama Moisés para subir ao monte, para lá olhar a terra prometida. E lá Deus que ele iria olhar a terra prometida, porque ele não entraria na terra prometida. E a partir do verso de número 15, Moisés então faz um pedido a Deus, faz uma oração a Deus. E veja o que é que Moisés ora ao Senhor. Então disse Moisés ao Senhor, o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles,
e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Quando Jesus chegou à margem, que viu aquela multidão, a frase que ele disse foi: são como ovelhas que não têm pastor. Moisés não sabia que esta oração que ele fez, Deus atenderia. Certamente Moisés estava se referindo ao povo de Israel ali para chegar à terra prometida, mas ele não sabia que Deus mandaria um homem, sim, que pastorearia o povo de Deus, para que o povo chegasse a Canaã celestial, a terra prometida que ele deu àqueles que serão salvos no nome do Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus é esse homem, é esse o bom pastor, aquele que cuida das ovelhas, aquele que tem o alimento para as ovelhas, aquele que está cuidando de cada um de nós nas nossas necessidades. Esse é o bom pastor, esse é o homem que veio para cuidar das ovelhas. Nós somos essas ovelhas, meus irmãos. Nós somos esses que o Senhor veio. O objetivo aqui deste milagre era para que o povo, vendo o que ele estava fazendo, reconhecesse que Jesus, ele era a própria pessoa encarnada daquilo tudo que aconteceu no Antigo Testamento. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento se cumpria na pessoa de Jesus. O milagre feito, da forma como foi feito, aqueles que observaram ali, puderam então identificar: aí está o Messias prometido, o Salvador do povo de Deus. Esse Salvador está conosco. E eu não sei hoje qual é a situação da sua vida, qual é a necessidade que você tem, mas olhando para esse texto, eu quero te dizer que Deus te conhece, porque o texto diz que ele já sabia de tudo. Muitas vezes ele está apenas nos testando, para ver até onde vai a nossa fé. Mas tenha certeza que se você colocar o pouco que você tem nas mãos de Deus, do Senhor, ele vai multiplicar. E a fartura vai existir na sua casa. Agora, não desperdice a preciosidade que ele está lhe dando, que é a salvação no nome dele. Não deixe isso se perder. Que Deus nos abençoe e que ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre cada um de nós. Amém. Queremos agradecer ao presbítero Marcelo, mais uma vez nessa noite, por assim nos trazer essa mensagem essa, que com certeza nos fala aos nossos corações. Queremos agradecer a vida dele, que Deus continue assim o abençoando, não só a ele, também como a sua família, né? Obrigado, presbítero Marcelo, por essa noite, assim, falar aos nossos corações. Momento de encerramento, queremos agradecer àqueles que nos visitam, né? Não só pela primeira, mas segunda, terceira vez que estão aqui conosco. Nós queremos dar uma saudação a essas pessoas, assim, que nos visitam. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Eu queria também deixar aqui a comissão de recepção, agradece, né, a presença do Daniel, filho da nossa irmã Ermelinda, né, e sua filhinha Daniele, encontram-se ali também conosco. Nós assim já agradecemos a presença deles e dizer que a vinda dele aqui sempre é bem-vinda, né? Que Deus assim, Daniel, continue assim
o abençoando. Programação da semana, nós teremos amanhã oração pela UPA, perfeito? Depois, na terça, Teódoro, ensaio do coral, né? Vamos começar já a ensaiar a cantata de dezembro, perfeito? Já estamos nessa pegada. E no dia 25 nós temos uma programação muito importante, que é a nossa Escola Bíblica de Férias. Perfeito, dona Ingrácia? Nós estamos aí no dia 25, né? Nessa pegada, a dona Ingrácia e a comissão, o pessoal que participam, né, com ela, estão recebendo ainda as doações, né? Esperamos que Deus, assim, nos faça, né, produzir uma escola dominical abençoada, igual às outras que nós, assim, temos, assim, já o feito aqui em Santa Elias. Vamos estar fazendo a oração de intercessão, né, por o final, depois teremos o Pai Nosso e depois o Tríplice Amém. Aquelas pessoas que quiserem vir aqui à frente, eu estava pedindo o presbítero Marcelo para estar orando. Eu queria também falar, nós temos a Júlia, né? A Júlia fez aniversário, é hoje, né? E queremos também, se puder, descer com ela aqui, orar pela Júlia, pelo Flávio, pela Juliana, que acho que se encontra trabalhando. Eu vi alguma coisa da Eleci, né? Formatura, né, Eleci? Não é isso? Quiser, Eleci, também participar aqui da frente também, no agradecimento, certo? Estaremos assim orando, não só por você, mas pelo Valadares e pelo teu filho também, nessa noite. Aqueles que quiserem vir aqui na frente, né? Nesse momento de oração, estejam assim à vontade, que o presbítero vai sim, estará orando com esse encerramento desse momento de culto nessa noite. E que possamos, né, assim, ir para casa meditando, né, nesse texto que foi lido e que foi explanado aqui nesta noite. Oremos, meus irmãos. Bondoso Deus e bendito Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Querido Deus, nós novamente te agradecemos pelos instantes que aqui estivemos, onde pudemos te cultuar e também ouvir a tua palavra nesta noite. Queira Deus, Senhor, que teu Espírito seja conosco para que venhamos a assimilar os ensinamentos que tu nos trouxeste e possamos então praticá-los no nosso dia a dia para a glorificação do teu Filho Jesus. A tua igreja que se coloca à frente, Senhor, sobre as diversas situações de cada pessoa, como o texto foi lido, tu já conhece e sabe de todas as coisas, e sabe do nosso íntimo, e tem conhecimento daquilo que nós precisamos e tanto carecemos. Por isso, de acordo com o teu querer e com a tua boa vontade, faz, Senhor, acontecer aquilo que nós lhe pedimos, se isso for do teu agrado e se também for para a glória do teu nome. Fica com a tua igreja agora, Senhor, que estará se despedindo e indo para os nossos lares, e que tu nos acompanhe, nos protegendo nos cada passo, a fim de que chegamos em casa sãos e salvos e lá também possamos gozar das tuas bênçãos nos nossos lares. Fica com cada um, Senhor, dado uma semana na tua presença, é a nossa oração, no nome santo e bendito do teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre e que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assentai-vos enquanto nós vamos à mesa, afora,